a questão 6 diz o seguinte: dada uma função demanda P igual a 40 menos 2x, que preço deve ser cobrado para maximizar a receita? Então, a gente tem essas três informações principais. A gente quer otimizar a receita, e no caso é uma função que a gente quer maximizar, só que a função receita ela não foi dada diretamente. Mas a gente sabe que receita é igual a preço vezes quantidade, que a gente está representando aqui por x. Então, se eu conheço a função preço, basta eu substituir o preço por 40 menos 2x, que multiplica x, e aqui só acabar de fazer a distribuição, fazer o produto. Então vai ficar 40x menos 2x ao quadrado. Para encontrar o valor que maximiza, a gente vai utilizar a estrutura do teste da derivada primeira. Então, só organizando, o primeiro passo vai ser obter a função derivada primeira, que a gente pode chamar também de receita marginal. Então, a derivada aqui do primeiro termo é 40 e a derivada do segundo termo é 4x. O segundo passo é encontrar o ponto crítico. Como é que a gente encontra o ponto crítico? A gente pega a função derivada primeira e iguala a zero. Isso aqui vai dar para a gente 40 menos 4x igual a zero. Resolvendo isso aqui, é tranquilo, eu vou encontrar que x é igual a 10. Lembrando que x aqui está representando a quantidade e a questão está nos pedindo um preço. Então, no final, a gente tem que obter o preço que maximiza e não apenas a quantidade. E o terceiro passo aqui é estudar o sinal de R' e fazer as devidas considerações, né? Em que trecho a função receita cresce, em que trecho a função receita decresce, para daí a gente fazer a conclusão sobre a classificação do nosso ponto crítico, ou candidato a máximo ou mínimo. Então, a gente já tem o zero da função, então a gente desenha aqui o eixo x. A gente sabe que a função derivada primeira é uma funçãozinha linear com coeficiente angular negativo, então eu faço aqui uma reta com inclinação negativa e coloco aqui o meu ponto crítico no eixo x, certo? Então, nessa região, comportamento positivo, certo? E nessa região à direita de 10, comportamento negativo. Lembrando que esse gráfico aqui é o esboço de R' de x e não da receita de x. Então, o que é que a gente pode concluir? Que para x menor que 10, a gente tem uma função receita positiva, que implica dizer que nesse trecho a receita é crescente. E para x maior que 10, eu vou ter uma função receita marginal, ou R' de x, negativa, o que implica dizer que nesse caso a função receita é decrescente, certo? Então, a implicação que a gente tem aqui no comportamento de f, no comportamento de R, comportamento em R de x, que é a função receita. Eu destaco aqui o meu ponto crítico e eu observo que à esquerda dele a função cresce, à direita dele a função decresce. Isso caracteriza para mim x igual a 10, o ponto de máximo dessa função receita, certo? Então, a gente tem que voltar agora para obter o preço. A gente sabe que o preço é igual a 40 menos 2x. A gente pega o x ótimo, que é x igual a 10, e substitui aqui na funçãozinha de preço. Então, a gente vai ter 40 menos 20,
Então, o preço que maximiza essa função é igual a 20, certo? Então, aqui a gente aplicou toda a estrutura do teste da derivada primeira para extremos relativos e conseguiu fazer a implicação sobre o ponto que maximiza a receita, ok?